social. Como é que você vai implementar uma política séria de assistência estudantil se você não tem assistente social? Você está quebrando um critério de legislação. Daí, muitos números estarem lá naquela listagem que foi liberada no site, que vocês sabem melhor do que eu, que vocês vivenciaram a situação, e que muitos alunos estão ali arrogados no processo e vão ter que, uma hora ou outra, ter que ir lá explicar. E outros que, né, não vou entrar muito em detalhes, porque talvez aqui não seja claro. Desculpa. Outra questão são as bolsas dos professores. Está sendo questionado a nível nacional, isso é um movimento nacional, como é que é a questão de pagamento para professores que atuam em programas, no PAFOR, no Pronatec, no ETEC, na UAB. O próprio governo não tem respostas muito concisas para dar para a gente, não. Mas algumas a gente tem. Por exemplo, alguns professores do IFPA recebiam bolsa cada aula no Procampo. E na legislação do Procampo está claro. O pagamento de bolsa para professor é proibido. Está lá no regulamento. E lá no IFPA acontecia. Como é que o reitor que acabou de chegar vai ceder uma pressão de um grupo de professores que atuou no Procampo e queria receber o recurso? Pior do que isso, esses professores que atuavam até aceitam não mais receber a bolsa, mas também não querem mais participar de uma ação de educação no campo, que é a proposta do Procampo. Olha aí a bomba na mão. Isso é uma ação que administrativamente, dentro da gestão, a gente vai ter que dar uma solução. E a solução não está pronta. Nós não temos varinha de condão para simplesmente jogar o pó de pim-pim lá no Monteiro Lobato e arrumar a solução para a situação. É uma solução que tem que ser construída. Construída com todo mundo. Inclusive com o pessoal do sindicato, do grupo de professores que atuam no programa. Mas fato é que há uma responsabilidade da instituição para a continuidade do programa. Os alunos, novamente, que são a parte mais frágil do processo, eles não podem ficar sem o nosso atendimento. Nós precisamos trabalhar com isso. Fora isso, a gente tem falta de comissões que inviabilizam a gestão. Nós chegamos na instituição, a CPPD, que tem papel fundamental em grande parte dos processos administrativos que constam na área de ensino, que precisa de ter professor, a gente chegou aqui, a comissão simplesmente estava com o mandato vencido. Ela não pode mais assinar documento nenhum pela instituição. A gente nem tem CPPD. A gente precisa gerar uma eleição nova. Foi um dos assuntos aqui discutidos dentro do Conselho. Existe uma comissão do mesmo tipo da CPPD para os técnicos administrativos. Simplesmente não existe. Nunca. O Instituto existe desde 2000 e quando, professor Elcio? 2008. E aí me desculpe os representantes sindicais. Nós estamos sendo questionados a respeito de uma comissão para técnico administrativo. Nunca foi eleita nenhuma comissão. Não houve no Conselho Superior um movimento para se eleger uma CIS. E está lá no regulamento da instituição, está lá nos dispositivos legais que falam sobre quando foi gerado os institutos, e nem sequer o sindicato se deu conta dessa falha. Mas está lá a falha. E agora quem assume? A gestão atual. No sentido de regulamentar as coisas, a gente precisa da CIS. Não existe uma comissão de ética. Muitos processos que se fala aqui no Instituto Federal do Pará, que são processos administrativos, passariam simplesmente por um tratamento muito simplificado numa comissão de ética. O Conselho Superior nunca, com participação de todos os setores do Instituto. Representantes de professores, representantes da gestão da reitoria, representantes de alunos, representantes de técnico administrativo, representantes de sindicato. Nunca sequer se cogitou a necessidade de se eleger uma comissão de ética. E aonde vai parar? Na atual administração. Hoje todo mundo acha que tem que ter uma comissão de ética. Tem, porque tem que ter mesmo. Está na legislação. Mas na história do Instituto, ninguém nunca questionou a falta. Nós estamos lá, empenhando, tomando ações para gerar um processo que culmine na eleição da comissão de ética. Seleção de estagiários. Os trabalhos de bolsistas do Instituto, todos ilegais. Auxílio estudantil não pode requerer do aluno contrapartida. No Instituto,
Dentro da reitoria, a gente não tem certeza, mas é um volume de pessoas que se falam. Existiam em torno de 70 estudantes, bolsistas. Aluno de mecânica sendo office boy. Aluno de química trabalhando como digitador. Outro lá, de uma área que tem finalidade nenhuma, trabalhando de telefonista. Não há cabimento. Essas bolsas não poderiam ser pagas, não podiam estar sendo pagas, não vão ser pagas, porque é ilegal. Qual é o trabalho? Existe uma legislação de estágio. É o estágio supervisionado, né? Onde o estudante cabe pagamento de bolsa. Mas tem uma legislação. Precede o trabalho do estagiário da instituição uma regulamentação. Essa regulamentação precisa ser feita, precisa ser construída, precisa passar por uma consulta pública dentro da comunidade acadêmica. Nós também estamos trabalhando em cima disso. E, por falar nisso, você conhece coordenação de integração da instituição com a comunidade? Um centro de encaminhamento para estágio? Conhece? Esse é o papel do CIE. Esse aqui é o papel do CIE. Isso não é papel de reitoria, não é papel de diretor de campus, nada. Esse é o papel do CIE. Gerar o processo de orientação dos estágios, encaminhar para estágio. Porque nós somos o Instituto Federal de Tecnologia, até pouco tempo atrás, o Centro Federal de Ensino Tecnológico, não é isso? Qual é a nossa missão principal? Formar? Formar alguém? Profissionais da área aqui. Tecnológico para atuar onde? Na reitoria? Dentro do Campus Belém? Não. Para atuar no mercado de trabalho. Nós estamos aqui para atender uma demanda que o mercado clama. Olha, nós precisamos de técnico para isso, técnico para aquilo, técnico para aquilo outro. Esse é o nosso papel, a nossa raiz, o nosso fundamento é esse. E nós estamos formando gente para poder trabalhar dentro do Instituto. Está errado. Está errado. Nós temos que procurar parceria com o Vale do Rio Doce, Mineração Rio do Norte, as grandes construtoras que hoje empregam atividade de edificações, para colocar lá os nossos técnicos. Os nossos alunos têm que estagiar lá fora, na área a fim da formação dele. Não é como auxiliar administrativo. Esses podem também. Nós podemos colocar esse pessoal para trabalhar com a gente como estagiário, profissional. Não há problema. Mas é uma fatia deles. Não é a maior parte deles. E não é com fim eleitoreiro. Não é com fim de barganha. Não é esse o processo. Está errado. Isso é uma cultura que tem que ser execrada do IFPA. E aí eu vou tocar no assunto meio espinhoso, mas eu não vou me furtar também não. Sobre a eleição democrática e participativa, a parte de democracia eu acho que eles falou muito bem, né? A gente não tem deixado de conversar com segmento nenhum, hora nenhuma, interno nem externo. Isso é democracia, isso é política, né, Deus? A gente não se furtar por ouvir, por dar opinião. Participativa. A gente tem que saber que existe um grupo político, e é um grupo político, e vocês também sabem melhor isso do que eu, porque vocês convivem com isso aqui dentro do Instituto. Existe um grupo político que está, nesse momento, respondendo, está afastado. Ele está afastado, ele está no processo, respondendo externamente por ações administrativas internas. Esse grupo não está julgado. Esse grupo, por questão de respeito, participação e coerência, ele também não pode estar, de alguma forma, alijado do processo de eleição. Então, se falar em qualquer coisa de eleição nesse momento, da parte da atual gestão, é incoerente. Porque você estaria tirando a possibilidade de um grupo de pessoas, que era que estava então ocupando o espaço da reitoria, de participar do processo democrático, participativo, transparente,
E da parte de quem estiver organizando o processo, isenta. Isenta. É uma coisa que eu posso garantir para vocês. O grupo de pessoas que hoje está no IFPA, trabalhando na tentativa de reestruturar o IFPA, não participa do processo eleitoral. Nós não vamos ser candidatos a nada, nem a vaga de pipoqueiro da porta da escola. Nós não vamos pleitear isso. Nós queremos garantir plena e total isenção, plena e total transparência, democracia do processo. E para isso a gente tem se empenhado. E é por isso que a gente acredita que falar e dar data, Elcio, para a eleição agora é uma incoerência. É uma incoerência. Nós não somos capazes. Eu vou te falar que nós não tomamos ciência de todos os problemas que o IFPA enfrenta hoje. Nem nós, nem o sindicato, nem grupo político nenhum aqui dentro do IFPA hoje. Nós não tomamos conhecimento de todas elas. A gente está tomando. E cada dia dentro do gabinete de reitoria, da reitoria, é uma novidade. Como dizia em um ditado na novela anterior, cada mergulho lá é um flash. Porque é coisa nova, aparece um problema novo, que precisa de intervenção, no sentido de gerar uma reestruturação, uma legalização do processo. E talvez o mais espinhoso dos nossos problemas agora se chama concurso público, que é o edital que está lançado. Esse é um problema que a gente tem se debruçado para tentar resolver. Mais de 1.300 candidatos que a gente tem inscritos para um processo de concurso público, que a gente vai colocar mais de 200 servidores para dentro do Instituto, e que, se não tiver muito claro, muito transparente para todo mundo que existe todo o respaldo legal, isenção para a realização do concurso, uma imagem institucional que hoje já está desgastada tem o risco de ficar ainda muito mais desgastada. Então a gente tem tido extremo cuidado, zelo por essa instituição quando a gente trata de um assunto tão complicado. Também não temos solução, não. O concurso está suspenso e nós estamos trabalhando arduamente. Não é só nós. O MEC está diligente aí, empenhado em resolver esse problema. E é um problema que não vamos mais criando também, não. Nós chegamos aqui, o edital já estava lançado. Já estava lançado. E cada dia chegam novas reclamações de gente de dentro e de fora do Instituto sobre os procedimentos que culminaram no edital que foi lançado em concurso público. Só queria deixar claro para vocês essa gama de problemas, porque o problema do Instituto Federal do Pará não é a eleição. Não é. Se enganam as pessoas que acham que o problema do Instituto Federal do Pará é a eleição. A eleição é um probleminha. A gente tem um monte de outros problemões a resolver para garantir que a eleição realmente seja democrática. Vou repetir a fala do professor. Temos princípios democráticos, éticos e de lisura. Vou acrescentar transparente. Para que, repetindo a fala dele, para que o histórico de intervenções do IFPA cesse de acontecer. Porque se instaure uma cultura diferente dos processos que vinham acontecendo. De intervenções a cada 4 anos, professor? Mais ou menos, né? Para que pelo menos você consiga passar um ciclo maior sem intervenção. Essa é a proposta da gente. E quando a gente aceitou vir para o Instituto Federal do Pará.